Olá, irmão e irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Seguindo a nossa análise sobre os livros de Júlio Verne, hoje falaremos sobre o livro A Jangada, 800 léguas pelo Amazonas. Esse livro a história começa na cidade de Iquitos, no Peru. João Garral é um personagem que se casou com uma moça que se chamava Iaquita. Iaquita era filha de um fazendeiro português chamado Magalhães. João Garral e Iaquita têm dois filhos, um rapaz que se chama Benito e uma menina que se chama Minha. E a Minha está noiva do médico, o médico se chama Manuel Valdez. Eles pretendem casar-se no Brasil, então eles constroem uma jangada e vão descendo a jangada pelo rio Amazonas. Eles saem de Iquitos, no Peru, e querem parar em Belém. E em Belém será o casamento. Belém no Pará, mora a mãe do médico Manuel Valdez. E eles querem casar ali, junto na cidade de Belém. Há um segredo nessa história. Descobre-se que João Garral, é um segredo, ele mora no Peru há muitos anos porque ele foi acusado de cometer um crime em Vila Rica, no estado de Minas Gerais. E ele foi condenado pelo Tribunal do Rio de Janeiro. E condenado, ele fugiu, porque ele alegava inocência. E por isso que ele foi para Iquitos. E no Brasil ele se chamava João da Costa. E lá no Peru ele adotou o nome de João Garral. Então ele tem essa identidade escondida. Surge um homem que se chamava Torres. O Torres detém uma espécie de criptograma onde pode inocentar o João Garral. Só que o Torres quer chantagear o João Garral, porque o Torres ele se apaixona pela Minha, que é a filha do João Garral, e ele quer, em troca de entregar esse criptograma para o João Garral, que ele lhe conceda a mão da sua filha Minha. Só que o João Garral não aceita, e por isso o Torres então não entrega. E ele, João Garral, com sua família, segue pelo Brasil, porque no Brasil há um juiz que era amigo do João Garral, que está disposto a ajudá-lo, a inocentar. Só que quando o João Garral está se deslocando pelo Brasil, ele descobre que esse juiz, que era amigo dele, morreu. E agora o juiz que ficou no lugar dele, na comarca, lá no estado do Amazonas, é o juiz Vicente Jarriquez. É o juiz titular da comarca lá no estado do Amazonas. Descendo então nessa jangada pelo rio Amazonas, o Júlio Verne vai descrevendo a fauna, a flora, descreve as plantas aquáticas, descreve os animais aquáticos, os peixes. E eles chegam em Manaus. Em Manaus, o Júlio Verne descreve a população de Manaus da época. E quando chega em Manaus, o João Garral, que o nome verdadeiro era João da Costa, foi denunciado, porque como ele não aceitou a chantagem do Torres, o Torres denunciou. Por isso, João Garral é preso na cidade de Manaus. O Torres, em uma das lutas, teve uma luta corporal com o Benito, que queria pegar o criptograma, e nessa luta o Torres morreu e caiu no rio Amazonas. E quando ele caiu no rio Amazonas, ele caiu com o criptograma. E o Benito, ele se dispõe a fazer um mergulho para descer ao fundo do rio Amazonas e conseguir localizar o corpo do Torres e encontrar um criptograma. Aí quando interessante é que quando o Benito desce ao fundo do rio Amazonas fazendo um mergulho, aí ele encontra com vários peixes, as plantas da época. O Júlio Verne descreve tudo isso também. E o Benito não consegue encontrar o corpo do Torres e ele consegue recuperar o criptograma. E o criptograma cai na mão do juiz Vicente Jarriquez, que gostava muito de quebra-cabeças, de criptogramas, e ele se dispõe então a desvendar o criptograma para descobrir se o João Garral é ou não inocente. O livro é muito interessante. Mais uma vez eu destaco com a inteligência do Júlio Verne, que cada livro dele acontece num país diferente. E dessa vez ele escreveu a história do Brasil e descreve com perfeição na época o estilo da população, a fauna, a flora. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deus os abençoe.